O antropólogo Juliano Speyer é um típico cidadão da classe alta. Estudou na USP, fez doutorado no exterior, sempre teve uma vida confortável. Só que para fazer sua tese, ele morou 18 meses em uma comunidade pobre e predominantemente evangélica na Bahia. A experiência mudou sua vida e dela nasceu o livro Povo de Deus, Quem são os Evangélicos e por que eles importam. A obra vem sendo adotada como uma espécie de manual pelos políticos que querem aprender a falar com esse público. E pode ser revisitada sempre que os evangélicos dão uma demonstração da sua enorme força. Como na semana passada, com a escolha do ministro do Supremo terrivelmente evangélico André Mendonça, seguida da muito comentada comemoração da primeira-dama Michele Bolsonaro. E você não dá risada da sua avó rezando ali, considerando que ela pensa que está falando com um ser sobrenatural, né? Que é criador do céu e da terra. Quando o espírita está na sessão espírita, ele supostamente está falando com mortos. E não tem esse tipo de reação, né? Escandalizante. Mesmo sendo um crítico da forma como a esquerda lida com os evangélicos, o Juliano afirma que para esse público, votar em Jair Bolsonaro também não é uma escolha fácil. Principalmente para a evangélica mulher de periferia, pensar num cara que fala abertamente, repete, levanta a bandeira de vamos armar todo mundo, vamos armar a sociedade. Vem com a gente, eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá On. Juliano, tudo bem? Você tá on? Eu tô on demais, eu tô muito on. Eu não aguento mais de estar on, tá? Pandemia, Brasil. Ninguém mais aguenta. Eu preciso ficar off um pouquinho. Então, eu queria te dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui hoje, porque eu me interesso muito pelo seu trabalho e faz tempo que eu queria bater um papo contigo sobre o tema do seu último livro, que são os evangélicos. E como no blog, recentemente, a gente cobriu intensamente aí o processo de escolha do André Mendonça no Supremo, eu fiquei cheia de perguntas para fazer, então eu já vou começando logo por esse assunto, que é o seguinte. A escolha do André Mendonça provocou uma surpresa, um certo espanto pelo tamanho da mobilização e pela comemoração que se seguiu depois da escolha. No discurso que ele fez, logo depois da confirmação do nome dele no plenário do Senado, ele diz que considerava a nomeação dele um salto para os evangélicos. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Então, eu queria saber primeiro de você. Você acha que a escolha de um ministro evangélico para a Suprema Corte tem importância real para os evangélicos? Eu acho que foi um gol para o governo Bolsonaro, né, ter feito essa promessa, cumprido essa promessa. Eu estou falando da perspectiva do evangélico comum, né, que se sente subrepresentado. Então, duas coisas ali me chamaram a atenção. A primeira, a força da mensagem do novo ministro, né? Uma mensagem de quem veio de baixo, de quem se esforçou, de quem estudou à noite e atingiu esse objetivo. Isso me fazia pensar com frequência nos vários evangélicos que eu conheci. Quando a pessoa se converte, tem a ver também com um processo de ganho de dignidade, né? Agora eu posso ir para a Disney, eu posso ter a minha casa, eu posso ter o meu carro, eu posso ter o plano de saúde que eu vejo todo mundo tendo, né, na televisão. Enfim, então essa história do vencedor é importante também a ideia de ter algum respaldo quando você vive numa situação constante de conflito em relação às suas percepções de mundo, aos seus valores, né? Em relação a, enfim, as pautas morais que são importantes, né? São cruciais para esse grupo e que há uma sensação de que, em geral, quem está na esfera do poder vem de uma história, de uma trajetória que não representa aquela desses milhares de brasileiros que vêm do Brasil profundo, né? O evangélico a gente geralmente fala e pensa como sendo, sei lá, esses grandes líderes, essas pessoas que aparecem na televisão ou eventualmente no YouTube,
Mas a última pesquisa que a gente tem grande do Datafolha de 2019 diz claramente: evangélico é preto, pobre, ele tem menos escolaridade, menos renda do que o restante da sociedade, ele é predominantemente feminino e urbano, né? Então, essa é a cara do evangélico. E por mais que o André Mendonça venha de uma denominação que não é pentecostal, mas eu entendo que essa pessoa tenha se sentido visto uma decisão política, uma promessa política que se cumpriu, ponto 1, né? Ponto 2, ouvir a história de alguém que tem esse perfil, né, que está vindo ali do chão e com 2 trabalhos, estudando à noite, etc. E terceiro, se sentir representado dentro dessa pauta de costumes, a pauta moral, que geralmente é um assunto de muita fricção, né, e de muito ataque. Enfim, então, para esse evangélico pobre, eu tenho a impressão que foi um grande acontecimento. Teve também uma outra questão envolvendo essa nomeação, que foi a comemoração da Michelle Bolsonaro, né? Ela fez uma comemoração ali depois da escolha, falando em línguas. Que foi uma comemoração muito reproduzida nas redes sociais e que causou muito espanto, reações negativas, né, também. E, de outro lado, toda uma discussão sobre intolerância religiosa. Então, eu queria que você me contasse um pouco o que você achou da reação das mídias sociais, das pessoas nas mídias sociais sobre esse episódio. Olha, sendo muito sintético, me lembrou um termo usado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, que é o de violência simbólica. Violência simbólica quer dizer quando você coloca alguém no lugar dela por meio de humor, por meio de uma espécie de bullying ridicularizante, né? E uma coisa que você geralmente não vê quando diz respeito a outras religiões. Então, você, por exemplo, não acredita em Deus, ou tem uma visão, sei lá, mais ou menos aberta em relação a isso, e você não dá risada da sua avó rezando ali, considerando que ela pensa que está falando com um ser sobrenatural, né, que é criador do céu e da terra. Quando o espírita está na sessão espírita, ele supostamente está falando com mortos, e não tem esse tipo de reação, né, escandalizante. Então, o evangélico, ou ele é o coitadinho fundamentalista, que é pobrezinho, não foi para a escola e, portanto, né, tem a justificativa dele, é ignorante, ou ele é o mercador da fé. São, geralmente, as maneiras como a gente classifica esse fenômeno, né? E é uma população absolutamente múltipla, diversa, interessante. Então, é um fenômeno tão complexo e a gente simplifica, né? Sim, então, quer dizer, você mencionou aí a compreensão em relação a espíritas e católicos, mas uma coisa que foi muito lembrada nesse momento em que houve essa onda de espanto e zombaria em relação a Michelle, foi justamente a relação tensa que existe entre os evangélicos e os religiosos de matriz africana, que também têm rituais, que muitas vezes têm esse momento de transe, de comunicação com o divino, e os próprios evangélicos tratam como uma coisa que é condenável, maldita, do satanás ou sei lá o quê. Então, não é uma contradição em termos, porque eles se dizem vitimizados, é realmente uma manifestação de intolerância, porém, muitas dessas denominações patrocinam esse tipo de coisa, destruição de terreiros e tal. Como é que a gente situa? Como você falou, é tudo muito complexo, mas como é que a gente situa isso, assim? Não é uma certa falsa simetria, assim, tipo, eu sou vítima, você não é? Não é complicado isso? A primeira coisa que eu queria dizer em relação a isso, não sendo evangélico, né, só para deixar claro, não sou evangélico, tá? Não frequento igrejas, etc. Eu sou simplesmente um estudante de antropologia que, durante o doutorado,
entrou num bairro periférico de Salvador e se viu cercado por todos os lados por igrejas evangélicas e que, dentro do contexto de criação de vínculos ali, que é como os antropólogos trabalham, acabou se tornando próximo amigo de algumas pessoas evangélicas e pôde, a partir daí, contrastar o conhecimento que eu tinha e que o meu círculo social tem em relação aos evangélicos e, enfim, isso como ela acontece no dia a dia, né? Então, primeiro. Segunda coisa importante é observar o quanto existe de semelhança, se a gente pode ser até bem cuidadoso nas palavras, entre essa tradição pentecostal do cristianismo, onde o falar em línguas acontece, e as tradições de origem afro, né? O William Seymour, que é o criador né, a pessoa que dá origem ao pentecostalismo de uma forma muito autônoma e um movimento que se desdobra pelo mundo, é hoje o principal fenômeno, né, que a gente tem, sendo um pregador negro vindo de um contexto segregado, né, no sul dos Estados Unidos, e fazendo essa conexão. Não é longe a gente falar, não é absurdo a gente falar da comunicação, inclusive, uma certa disputa territorial entre esses dois núcleos, né? Sabe quando os irmãos não se dão bem, ou os primos, e tem alguma coisa na proximidade, ou muito em como eles se espelham? E eu queria só acrescentar em relação a isso que um tipo de bullying não justifica um outro tipo de bullying, né? Eu fico me perguntando, Malu, e essa é uma pergunta que eu fiz para outros jornalistas, eu acho que a gente conversou sobre isso também, né? Eu fiz uma conversa com jornalistas e a primeira coisa que eles me perguntaram é: você acha que a gente cobre o fenômeno evangélico de uma forma preconceituosa? E daí eu falei, olha, não é o meu campo. Eu não estudo comunicação, não estudo mídia, mas o único momento em que eu vejo uma referência a um termo religioso junto em um título com uma acusação é com o evangélico. Eu não vejo, por exemplo, alguém falando judeu faz tal coisa, é corrupto, ou católico, ou ateu, matou a mãe e foi ao cinema. Não vejo isso acontecendo, né? Então é uma coisa, eu acho, para ser examinada por quem puder fazer esse exame e buscar se existe alguma coerência com, enfim, essa impressão inicial, né? Quando que você escolhe falar sobre uma religião e que religião é essa? Você não acha que isso pode ter a ver com as próprias lideranças evangélicas? Com a forma como essas lideranças evangélicas se comunicam e agem, assim, por uma linguagem mais agressiva também. Eu não quero generalizar também, porque você tem todo tipo de liderança evangélica, mas essas que mais aparecem não levam a cobertura para esse lado um pouco mais polarizado. Essa é a palavra. Eu não só acho, como eu pressinto, né, não sendo um estudioso do assunto, que aí esteja assim, um nó desse problema. Porque o fato da gente pensar de uma forma mais generosa e empática em relação a essa grande população evangélica, que não tem hospital onde mora, que não tem ambulância para levar para o hospital que está longe, que a escola está falida, fechada, porque não tem gente que vai limpar, etc. E a igreja se torna esse espaço que resolve muitos problemas, né? Isso não diminui e não neutraliza os problemas sérios que emergem junto com com essas mega igrejas e com o uso dessas infraestruturas de comunicação para eleger pessoas que, dentro dos seus cargos, beneficiam igrejas, conseguem benefícios para igrejas por meio de concessão de rádio, por meio de perdão de dívidas, por meio, inclusive, dentro de uma perspectiva de tomada de poder, de uso da igreja, do governo, para recuperar o lugar que foi perdido pela igreja
de ter um certo controle da moral. Quando a gente entrevistou aqui o Sóstenes Cavalcante, o deputado, que vai ser inclusive líder da bancada evangélica, da Frente Parlamentar Evangélica no ano que vem, eu fiz para ele uma pergunta que eu quero repetir para você. Até que ponto dá para dizer que evangélico é gado? Toda essa rede de pertencimento faz com que o evangélico siga cegamente o seu pastor? O pastor tem o domínio desse público a ponto da gente poder dizer que esses caras são gado? Olha, eu entendo que é óbvio que a fala de uma pessoa importante dentro de um contexto polarizado influencia. Mas aliás, eu não chamaria ninguém de gado, né? Acho que isso é uma burrice, né? Acho que, de uma certa forma, todo mundo dentro dos seus contextos é influenciado, até os intelectuais, que são influenciados por pessoas novas que aparecem e que são novidade, e amanhã já foi. Acho que todo mundo é igualmente inteligente, né? E toma suas decisões a partir de um exame do que é conveniente, do que aprende, mesmo das suas limitações ali de entendimento. Mas, em hipótese nenhuma, eu acho que o evangélico está ali dentro de uma situação muito polarizada, e eu acho que esse é o problema central, né? Uma polarização que muitas vezes é estimulada, que aconteça dentro do campo da moralidade, de maneira a associar o evangélico a uma pessoa ultraconservadora, que ele não necessariamente é, né? Como se o evangélico fosse gado e fosse do mal, né? Criando uma situação para que o evangélico comum seja atacado pelas pessoas progressistas e, ao mesmo tempo, mostrando as pessoas progressistas como se elas fossem do mal também, né? Ou seja, são as pessoas que vão desvirtuar a família, que vão acabar com os nossos valores. Então, eu acho que tem uma manipulação muito séria dentro desse espaço que se reflete numa disputa de votos. Recentemente me perguntaram, e foi notícia, sobre a questão da venda de produtos eróticos para a comunidade evangélica, né? Dando uma interpretação a priori e distante, assim como nossa, o evangélico, então, no espaço público, ele é todo certinho, no espaço privado, ele é depravado, entre aspas, né? Daí eu disse, olha, dentro da minha experiência, e eu entrevistei eu conhecia e convivia com uma mulher que não era evangélica, mas vendia produtos eróticos para a comunidade evangélica, e eram grandes compradores. Isso tem muito mais a ver com um incentivo ao fortalecimento das relações familiares tradicionais, entendeu? Do que a ter relações paralelas. Então, assim, a Assembleia de Deus, por exemplo, muito frequentemente fazia eventos só para adultos, para que se falasse sobre sexo, para que se falasse sobre relação, para que se falasse sobre desejo, dentro dessa lógica de que é importante você manter um bom diálogo entre os casais. No lugar onde eu trabalhei... Tem encontros de casais, né? Reuniões de fim de semana, eventos para casais, né? Discussões sobre isso. E muito assim, a possibilidade que eu tinha dentro desse espaço de pesquisa de falar com uma mulher que não é evangélica adulta era mínimo, porque dentro das redes de fofoca acabaria circulando. A rede de fofoca é um assunto muito estudado na antropologia, porque é uma espécie de moeda de troca que tem a ver com quanto a pessoa é respeitada ou não é respeitada, né? Então, nos meus primeiros meses no campo, eu achava estranho que eu começava a falar normalmente com uma pessoa, uma mulher, e ela começava a ficar nervosa, olhar para os lados e cortava a conversa e saía, né? Isso não acontecia com a mulher evangélica, por exemplo, né? Na última eleição, 68% dos evangélicos, do voto evangélico foi para o Bolsonaro. E isso muito relacionado, me corrija se eu estiver errado, justamente com essa pauta de costumes que o Bolsonaro professa. Não faz, mas professa, né? Então, eu queria entender o seguinte, isso era um momento específico, o que justificava isso naquele momento? E se de lá para cá a gente está vendo isso mudar, se essa questão da emergência das pautas econômicas pode reaproximar
os evangélicos da esquerda. Você sentiu que desde 2018 para cá mudou a compreensão dos evangélicos sobre a política ou da política sobre os evangélicos? Olha, primeiro, sobre 2018, eu queria lembrar o trabalho genial da professora Jaqueline Teixeira da USP, que é uma antropóloga, que trabalha com mulheres da Igreja Universal. A Igreja Universal, que é essa igreja que todo mundo tem medo, tem 75% dos fiéis são mulheres. E ela acompanhou em grupos de WhatsApp a mobilização dessas mulheres para votar contra o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não é uma escolha fácil para o evangélico, principalmente para a evangélica mulher de periferia, pensar num cara que fala abertamente, repete, levanta a bandeira de vamos armar todo mundo, vamos armar a sociedade, né? Mas daí o que acontece naquele contexto? O ex-ministro Fernando Haddad vai à TV Aparecida e chama o Edir Macedo de charlatão. Sabe o que é o Bolsonaro? Vou dizer para vocês o que é o Bolsonaro. Ele é o casamento do neoliberalismo desalmado, representado pelo Paulo Guedes, um neoliberalismo desalmado que corta direitos trabalhistas e sociais, com um fundamentalismo charlatão do Edir Macedo. Daí que acontece? Essas mulheres que estão fazendo um esforço dentro da igreja para que a igreja não abraçasse a candidatura Bolsonaro, são confrontadas com o argumento de então você vai defender o voto naquele que não gosta da gente? E morreu o assunto, né? Eu acho que a pauta econômica, e eu estou indo bem para longe da minha área de segurança e de conhecimento, porque eu não sou economista, nem comentarista político. Sim, mas você conhece como essas pessoas pensam e funcionam. Então, dentro dessa lógica, eu entendo que o brasileiro pobre hoje, e a gente não precisa ter um diploma universitário em nenhum assunto para ver como o país está voltando para a miséria, né? Só andar aqui em qualquer cidade do Brasil que você vê os acampamentos de pessoas morando na rua de uma forma muito mais enfática, né? Então, eu imagino que a questão econômica vai ser um tema importante, né? Agora, por outro lado, eu entendo que... outro dia eu estava falando com uma amiga minha, que é uma mulher de 50 e tantos anos, uma faxineira evangélica da Assembleia de Deus, se alfabetizou na igreja, enfim, uma pessoa profundamente evangélica, né? Assim, e profundamente caridosa, interessante. Ela falou, eu votei no Lula, depois eu votei no Lula de novo, depois eu votei na Dilma, fiz campanha pela Marina, agora, a última eleição eu votei no Bolsonaro e estou pensando em votar no Bolsonaro de novo. Eu falei, mas por quê? Ela falou, o Lula eu simpatizo com ele, mas a esquerda eu tenho claro que não gosta da gente, né? Então eu escrevi recentemente um artigo falando isso, falou, como é que nós podemos categorizar o evangélico que é progressista? Uma maneira de chamar o evangélico de progressista é falar, você que é a favor da legalização do aborto, você é a favor da legalização da maconha, enfim, etc. E daí você vai ter, numa plateia de 1.000 pessoas, 3 pessoas levantando a mão. Agora, se você fala que o evangélico progressista é o cara que... Você pergunta, aqui nessa plateia, quem aqui é a favor de uma escola de melhor qualidade? Quem aqui é a favor da disputa contra a corrupção? Quem aqui é a favor de ter melhores condições de saneamento e de saúde? Percebe? Assim, dependendo de como você enquadre essa pessoa, ela pode ser uma pequena fração, ela pode ser um contingente muito maior, né? E eu acho que cabe também às pessoas que estão disputando esse voto fazerem essa escolha, não abandonando essas pautas que são muito importantes, mas aprendendo, de alguma forma, a negociar com os diferentes, né? E tentar buscar alianças aí para disputar esse voto. Eles são 1/3 dos brasileiros, né? Então, pelo que eu estou entendendo, isso não mudou. Assim, hoje ainda os evangélicos percebem os políticos de esquerda como políticos que não gostam, entre aspas, dos evangélicos. Isso continua sendo assim. Nos últimos 4 anos não houve nenhuma mudança. Olha, bom, as pesquisas que recentes estão dando
a divisão do público evangélico, acho que meio a meio entre Lula e Bolsonaro, né? Então, Exato. isso indica alguma coisa. Mas o que eu estou trazendo a partir de uma conversa com uma pessoa, é que existe ainda esse desconforto em relação à pauta moral, né? A pauta moral, que é o que eu tenho impressão, segura muito o eleitor evangélico. Essa amiga, ela falou de um jeito que eu me surpreendi. Ela falou: não tem a ver com Cristo, tem a ver com a minha família, sabe? E é isso que é importante para mim, né? E eu estava participando de uma conversa com o pastor Henrique Vieira esses dias, que é um pastor progressista, e ele falou: olha, esse é um assunto dos mais delicados. A gente perdeu o direito de falar sobre família, de falar sobre amor, sabe? Porque todas as coisas são supostamente coisas tradicionais e caretas e, né, enfim, assim, ainda mais pensando no contexto brasileiro popular, em que a família é o que suporta a pessoa na hora que ela está desempregada, está doente, perde o filho, etc., né? Então não tem como não ser uma coisa importante. Mas nós estamos falando de um presidente da República que casou 3 vezes, que fala palavrão, que fala que a filha dele foi uma fraquejada, que acha que os filhos dele e a família dele valem mais do que a outra família. Como é que encaixa? Então, o meu entendimento é que o apoio ao Bolsonaro custa caro ao evangélico, sabe? Porque ele não é um apoio fácil. O Bolsonaro é uma pessoa que fala de um jeito vulgar, de um jeito truculento, defende essa ampliação das armas. Então, eu acho que a principal diferença que ele tem hoje em relação aos outros políticos, todos eles, é essa defesa clara, pública, dessa família tradicional. Ele não é nem evangélico, né? Ele é católico, ele nunca deixou de ser católico, né? E eu acho que, mais do que todo mundo, mais do que você e eu, o evangélico sabe disso, porque ele é religioso, sabe? E ele entende, fala: essa pessoa realmente ela não conhece a Bíblia do jeito que nós conhecemos, né? Um conhecimento limitado. Ele tem essa postura que não é a postura que nós incentivamos, que nós gostamos de passar. Ele defende esses elementos que são elementos militaristas das armas. Isso é muito ruim. É ruim porque não são coisas que nós acreditamos. Eu estou pensando aí num nós geral, né? Ou numa grande parte, e por outro lado são coisas que nos colocam numa situação delicada, porque a gente tem que responder para a sociedade por que a gente está apoiando essa pessoa. Agora, como eu disse em relação à conversa com essa amiga, né? Ela falou: eu ainda não estou convencido que o campo da esquerda queira de mim mais do que o voto, né? E que eu não recebo dessas pessoas, no minuto em que elas são eleitas, etc., eu não recebo o respeito por ter os meus valores, os meus entendimentos de vida, né? E eu acho que aí está o nó. Então, sim, essas pessoas têm visões diferentes e dentro da nossa lógica iluminista, né, de quem vai para a universidade, de quem tem hospital perto, de quem tem plano de saúde privado, etc., esse debate é um debate que a gente geralmente menospreza e chama de ignorante, conservador, etc., né? Mas são pessoas do país que têm visões diferentes da nossa e que, né, a gente precisa dialogar com essas diferenças e não só com os iguais. Agora, o que o Henrique Vieira fala e que eu acho muito interessante é não só aceitar que essas pessoas tenham essa visão que em muitos aspectos são preconceituosas em relação a, por exemplo, a mortalidade de mulheres em clínicas de aborto, a mortalidade de jovens porque são associados ao tráfico, etc. Ele fala: a gente precisa disputar essas pautas de novo. Então, quando a gente fala sobre a legalização do aborto, ninguém está falando que é uma coisa bonita, feliz e bacana. A gente está falando em salvar a vida, né, dessas pessoas. Quando a gente está falando sobre legalização da maconha, ninguém está falando de tornar isso daí um produto de entretenimento. A gente está falando da quantidade de vítimas negras da periferia que são vítimas por estarem relacionadas, e muitas vezes por não estarem relacionadas ao tráfico de drogas.
Então ele propõe, eu acho brilhante, essa mudança de prisma. Olha, a gente tem que disputar essas pautas. Quando a gente fala de família, não é a família uma coisa babaca, careta, etc. É uma coisa importante, né? E a família pode ter várias configurações. Como é que é para esse público o racismo? Isso é visível, relevante nesse universo? Como é que se dá essa questão, discussão sobre o racismo? Olha, eu vi, em geral, quem puxa essas pautas são as pessoas mais novas. Os jovens, dentro de um contexto maior de valorização do cabelo, do tom da pele, do tipo de corpo, etc., estão levando para suas igrejas via o rap, via contato com outros tipos de música, essa discussão que eu acho que, em certo sentido, enseja, desenvolve, abre caminhos para esse movimento que você citou, do cristianismo evangélico associado à questão da negritude, né? É uma questão difícil, sabe? Porque, do ponto de vista da alimentação, na minha experiência, né? As comidas com receitas né, que vêm de origem africana, o dendê, a muqueca, etc., são aceitas, pelo menos ali onde eu convivi. A questão da festa, da dança, elas são disputadas, né, porque elas estão muito associadas ao tema das religiões de matriz africana. Eu percebi durante a Copa do Mundo, eu estava lá, e depois do jogo eu vi umas mulheres sentadas juntas, e elas estavam vendo pentecostais africanas dançando, né? E elas estavam conversando entre si, falando, olha, mas que bonito, e lá não tem essa coisa de não poder dançar, né? Então a gente pode dançar também. E na Bahia, eu percebi, por exemplo, um músico que eu me esqueço o nome dele agora, mas que era do Lodum e que se converteu e que é um missionário hoje, vai para as igrejas falando isso. O tambor é de Deus também, né? Então, levando para a igreja a dança, levando o requebrado, levando, enfim, essas possibilidades de diálogo, né? Que certamente podem ser criticadas, falando, tá aí a igreja tomando conta de tudo, mas que significa para essas pessoas um abraçar de uma cultura que faz parte delas, né? Com o cabelo, com a música, com a dança. Você tem noção de que seu livro virou uma espécie de livro de cabeceira, né? Manual sobre evangélicos para políticos e essa coisa toda, né? O Lula recomendou seu livro para outros políticos e eu mesmo que falo com políticos já ouvi muito falar do seu livro. Então, isso. Mas eu tenho, assim, para minha surpresa, eu acho que a maior conquista desse livro tem sido o estabelecimento de redes de diálogo com evangélicos que não correspondem a esses evangélicos midiáticos, entendeu? Pessoas importantes dentro das redes que têm interesse em se colocar, inclusive em contraposição a esses líderes que eles consideram e avaliam de uma forma negativa, mas que têm dificuldade de se expor porque o evangélico é conservador, o evangélico é do mal, o evangélico é etc., né, charlatão, blá, 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 blá. Então, me perguntaram isso numa entrevista recente, né? O seu livro é um manual para a esquerda entender os evangélicos? Eu falo, eu acho difícil, porque o meu livro fala mal, né, dessa relação do começo ao fim, entendeu? Vai ver que eles entendem como fazer diferente. Olha, né? Eu tenho impressão que, eu tenho clareza, por exemplo, que é uma pessoa que eu passei a conversar por causa do livro, que o Marcelo Freixo está muito tocado por essa ideia, né, de que existe uma grande força interessante, importante de ser debatida junto com essas igrejas. O Lula, eu tenho impressão, é uma pessoa que entende isso como uma pessoa do Brasil popular. Eu acho que o Lula, se não fosse sindicalista, ele poderia ter sido um pastor, porque ele é extremamente carismático, como são os pastores evangélicos, né?
Agora, toda vez que sai esse sucesso que você está falando do meu livro, é um sucesso tenso, né? É curioso, assim, qualquer entrevista para qualquer meio mais conhecido, se você observa o que é comentado na sequência no Twitter ou no Instagram, etc., é um monte de expressão quase feroz de um irracionalismo preconceituoso e ignorante sobre um assunto que essas pessoas, em geral, não leram, não conhecem, nunca frequentaram a igreja e falam mal, né? Você fala que sofreu policiamento ideológico. Numa das entrevistas suas que eu li, você diz isso: eu sofri policiamento ideológico. Que é isso? É sobre evangélicos? Qual foi o policiamento ideológico que você sofreu? Então, estava me referindo particularmente a um ambiente que é bastante controlado desses espaços que são claramente em que você, para existir, para pertencer, você não precisa ser de esquerda, você precisa ser, no mínimo, de esquerda, né? Que é o caso da Faculdade de Filosofia da USP. Então, em alguns momentos, isso se expressou. Faz 1 ano que esse livro saiu, faz 5 anos que eu falo sobre esse assunto, e ele continua gerando inquietação. Eu me lembro da professora Diana Lima, que foi a orientadora informal desse livro, que é uma antropóloga da religião, que tem um monte de artigo publicado, etc. Ela falou sobre um congresso que ela foi, e alguém perguntou para ela: então você gosta dessas pessoas, desses evangélicos, né? E daí ela falou: olha, eu não concordo com o que eles pensam, mas considerando o lugar onde eles moram, eu acho que, graças a Deus, que tem aquelas igrejas ali, né? Então é esse o campo de batalha que está sendo disputado, né? E eu acho um campo tenso. Sua experiência pessoal com a religião, depois de tudo isso, mudou? Você passou a rezar? Como é que ficou para você a ideia de religião e como é que você exerce isso na sua vida? Eu venho de uma... Eu nasci procurado pela polícia, né? Porque o meu pai era um militante estudantil e ele foi preso, e minha mãe saiu aí pelo Brasil, comigo bebê. Então nós nunca fomos à igreja, e a igreja sempre foi vista com muita suspeita, apesar, assim, de eu ter um interesse espontâneo pelo mistério, né, e pela espiritualidade. Então eu me considero, de certa forma, como uma classificação. O meu cunhado, uma vez, quando era criança, perguntaram para ele: qual religião é você? Ele falou: eu sou budeu, né? Que era uma mistura de budista com judeu. E eu me considero também budeu, né? No sentido que eu tenho um grande interesse pelo budismo. Durante o meu doutorado, me salvou a meditação para manter um grau de sanidade possível para eu terminar de escrever. E, ao mesmo tempo, eu me comovo de uma forma muito pessoal com a mensagem de Jesus. Eu acho que Jesus... eu acho curioso que nesses espaços todos se fala mal até de Deus e da igreja, etc., mas ninguém tem muito coragem de colocar a mão de Jesus. A cara é interessante, né? Ou seja, ele chega para aquele monte de gente que vai apedrejar a mulher e fala: ó, quem aí nunca fez nenhuma besteira, né? E muito da história da partilha, o Jesus, num certo sentido, como o Henrique Vieira fala com frequência, né? Jesus é um revolucionário, né? Assim, é um sujeito que veio para pregar o amor, pregar a compreensão, e esse tipo de, né, esse Jesus histórico, ou esse Jesus mítico, num certo sentido, me comove. Mas me comove da mesma forma como o Buda me comove como o Gandhi me comove, o Martin Luther King me comove. Então não é uma preferência pelo... Eu acho que eu sou budeu. Acho que isso... Vou fundar um... E continuou sendo, depois de tudo que você passou. Continuo sendo. Maravilha! Gente, aprendi demais.
Foi muito bom o nosso papo. Juliano, obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo. E vamos torcer aí para o livro ser adotado, compreendido de uma forma a melhorar o diálogo entre as diversas correntes políticas e as religiões. Eu que agradeço, me sinto muito honrado pela oportunidade de conversar com você e de poder tratar desse assunto que nunca é fácil, nunca é simples, né? A gente acho que é sempre fácil ficar dentro dos nossos espaços de conforto, mas nesse momento da história do Brasil a gente precisa ir além da gente mesmo, né? Expandir um pouco as nossas para mudar o rumo do país e, enfim, recobrar uma saúde institucional que, enfim, é muito triste que a gente esteja vivendo. Precisamos muito. Querido, vamos então? Vamos junto? Até mais. Obrigado. Um beijo para você. Obrigado. Tchau. Esse foi o Maluta On. Para ouvir as nossas entrevistas é só seguir o programa nas plataformas de streaming. E a gente está em todas: Globoplay, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e, claro, no site do Jornal Globo. A direção foi da Luciana Malini, a captação do Maurício Belli, edição do Vitor Carvalho, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro, e eu sou a Malu Gaspar. Lembrando que esse é o penúltimo episódio da temporada de 2021, que termina no próximo dia 17, e depois a gente volta em 2022 cheio de novidades para o ano eleitoral.